Cordiais saudações, meus amigos criadores. Como estão? Tudo bem? Hoje livezinha de domingo ao final do dia. Como sabem, todos os dias, diariamente, lives entre as 19 e as 20 horas. Portanto, não percam, estejam sempre por aqui presentes para, além de estarem a participar através dos comentários, fazerem parte aqui desta família, também poderem aproveitar os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui pelos nossos parceiros comerciais, ok? Portanto, não percam tanto as lives que são super interessantes, têm sempre temáticas super interessantes e também são engraçadas, acabam também por ser engraçadas, como vocês bem sabem. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, deixar o gosto, a ver se hoje conseguimos chegar aos 40 likes, foi a meta que atingimos ontem. Portanto, força aí, meus amigos, a partir do momento que estejam a visualizar a live, deixem logo o vosso like e ficam descansados o resto da live a assistir e a participar, ok? Hoje temos aqui o nosso parceiro comercial Birds World Limitada, uma loja que se encontra fisicamente na Moita, aqui na minha zona, e que está a oferecer 5% de descontos em toda a gama de produtos que essa loja tem à venda. Trata-se de uma loja de animais, nomeadamente especializada para aves, também tem alguns produtos para cães, para gatos, para peixes, mas 80 a 90% dos produtos são efetivamente para aves. Portanto, vocês podem aproveitar. O meu amigo Rui, o dono da loja e comercial da loja, normalmente 2 vezes por mês desloca-se ao Algarve. Ele também é exportador e importador de animais e vai a algumas lojas no Algarve entregar alguns animais e algumas rações. Portanto, se serem amigos do Alentejo ou do Algarve que tenham interesse em adquirir alguns produtos na loja aqui do amigo Rui, poderão entrar em contacto com ele. Vocês veem aí na capa aqui da live, conseguem ver o anúnciozinho da loja e conseguirão entrar em contacto com ele, ok? Meus amigos, 7 likes, muito bom, 9 amigos aqui a visualizar a live. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Angler Tuga, boa tarde, Vitor, já está o like, muito obrigado, seja bem-vindo, amigo. Francisco Bento, boa tarde, Vitor e restantes amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Torres, boa tarde, Vitor e presentes. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor. Hoje está impossível este tempo. Olá, amigo Paulo, é verdade. Isto hoje só lá vai com uma jola. Sem estar a receber nenhum patrocínio, mas só com uma jolazinha, ok? Francisco Miguel, boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Angler Tuga, boa tarde a todos os presentes também. Ivan Silva da Silva, boa tarde. Crício Mal, RS, deve ser Rio Sul, será isso? Brasil. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. Paulo Palmeiro, para mim, a melhor altura para adquirir aves novas será no outono e no inverno. Boa, amigo, já vais logo direto ao assunto, é mesmo assim. O tema de hoje, meus amigos, e caso ainda não tenham visto na descrição da live, é para vocês qual é que será a melhor altura para adquirir aves novas para o vosso plantel, ok? Podem ir deixando aí nos comentários para também iniciarmos a discussão e a conversa aqui sobre esta temática. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo João, como está? Tudo bem? Aves Silva, boa tarde. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Hilário Moreira, boa tarde. Boa tarde, amigo, como estás? Tudo bem? Aves Silva, já está a dar há muito. Não, começou há 4 minutos, começou há muito pouco. Paulo Palmeira, é verdade, só com uma fresquinha. Aves Silva, de novo não recebi a notificação. Tente clicar novamente em cima do botão de ativar as notificações. Pode ser que sem querer tenha desativado ou que tenha ficado desativado sem querer, não sei qual é a situação. Nuno Duarte, boa tarde amigo, tudo bem? Paulo Palmeiro, outubro e novembro. Hilário Moreira, melhor altura para adquirir aves só depois da muda, por volta de outubro, novembro, ok, muito bem. E vocês consideram que a melhor altura é essa, porquê? Desenvolvam um bocadinho a temática. Aves Silva, qual é o tema? Como sempre, aqui o amigo Aves Silva anda sempre às cascas, porque nunca vê os títulos das lives, nunca sabe nada. Está lá no título, amigo. Qual é que é a melhor altura para adquirirmos aves novas para o nosso plantel? É o tema da live de hoje, ok?
E pronto, meus amigos, hoje muito calor, hoje estiveram aqui 42 graus. Eu durante o dia troquei a água dos bebedouros três vezes, meus amigos. Eu troquei de manhã, troquei a hora do almoço e troquei a meia da tarde. Cada vez que eu ia verificar se a água ainda estava fresca ou não, a água já estava morna. Portanto, vi-me obrigado a trocar a água três vezes. Foi a primeira vez este ano que eu tive que fazer isto. Normalmente troco duas vezes nos dias assim de maior calor, uma vez de manhã, outra vez a seguir à hora do almoço, e hoje tive que trocar três vezes. Mesmo assim, hoje estou a fazer a live aqui à sombrinha, aqui debaixo do telheiro, que está aqui a passar uma brisa boa, uma brisa fresca, minimamente fresca, por assim dizer. Porque aqui ainda estão, nesta altura ainda estão 39 graus, dentro do Canaril agora quando eu saí há pouco ainda estavam 32, portanto muito calor, níveis de umidade muito baixos, ou seja, este é um calor insuportável. Não é por nada que muitas das vezes temos amigos brasileiros que vêm para cá para Portugal para trabalhar e tudo mais, e eles dizem que por muito calor que faça no Brasil, o calor de Portugal é completamente diferente. Porquê? Porque normalmente no Brasil, quando está muito calor, os níveis de umidade também são relativamente altos, ou seja, e então é possível uma pessoa conseguir respirar bem com esses níveis de calor. Aqui o calor é seco, os níveis de umidade descem para 10, 12, 15%, tornando então o ar muito seco e é extremamente difícil respirar. Vamos lá ver aqui mais uns comentários. Torres, acho que a melhor altura é outubro, mas desenvolvam, amigos. Se acham, acham porquê? Porque é que têm essa ideia, porque é que têm essa noção, ok? Até para desenvolvermos aqui também a temática. Aves Silva é depois da muda, não sei porquê, mas avisaram para não comprar na época de criação. Hilário Moreira, nessa altura já as aves estão com a muda feita e já conseguimos ter uma noção do que pretendemos. João Carlos Badal, a partir do final da muda, aves com plumagem perfeita, sexagem mais fácil, etc. Torres, Vítor, quando é a exposição em Valongo? Amigo, normalmente a exposição em Valongo, salvo erro, é nos inícios de novembro. Eu ainda não sei a data, porque ainda não vi o cartaz deste ano, mas normalmente eu penso que é ali nos inícios de novembro, salvo erro. Eu penso que normalmente é o One Day Show de Almada, que é no final de outubro, e depois, logo a seguir, na semana a seguir ou duas semanas depois, é a exposição de Valongo, ok? Que é uma exposição que eu aconselho todos os amigos a irem pelo menos uma vez verem. A meu ver, é a melhor exposição de Portugal e da Península Ibérica até, atrevo-me a dizer da Península Ibérica, uma exposição temática apenas de canários de porte. Vocês não veem canários de cor, vocês não veem lá canários de canto, vocês só veem raças de canários de porte. É uma one day show de canários de porte. Portanto, vocês veem ali, sei lá, 30 e muitas raças de canários de porte em competição durante apenas um dia. Aconselho vivamente que ainda não foi, que vá lá uma vez, porque vale bastante a pena. Para além da qualidade das aves postas, temos lá alguns dos melhores criadores portugueses de canários de porte, temos também alguns dos melhores criadores espanhóis de canários de porte e alguns dos melhores criadores italianos de canários de porte. Portanto, vale muito a pena irem ver. Depois tem a situação em que o almoço é dentro do próprio pavilhão onde se realiza a exposição, ou seja, fica num canto em que normalmente tem várias mesas e em cima da mesa tem toda a variedade de comida. Desde bifanas, sei lá, jaquinzinhos, aqui, frango assado, pá, tem tudo e mais alguma coisa, carne estufada, tem água, tem sumos, tem cervejas, tem vinho, dá também para beber café a seguir e fica tudo incluído. Uma pessoa paga a inscrição das aves, paga o almoço e fica-se ali um dia inteiro. A seguir ao almoço é quando as visitas abrem ao público, porque durante a parte da manhã são os julgamentos, que nós podemos assistir, ou seja, aquilo é um pavilhão desportivo muito interessante porque tem as bancadas muito altas relativamente ao chão do pavilhão. E então o juiz e as aves estão lá embaixo e nós estamos numa dinâmica de bancada levantada a ver os julgamentos de cima para baixo. Portanto, é extremamente interessante, amigo. O convívio é muito bom, vale muito a pena lá irem um dia. Para quem ainda não foi, aconselho vivamente. Ora então, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silva, porque agora ainda não sabemos bem o sexo das crias, ainda são muito jovens, ok. Aves Silva, hoje teve um calor insuportável, e eu penso que amanhã é para continuar. Amanhã é o terceiro e último dia desta vaga acima dos 40 graus, eles amanhã estão a dar também 41 ou 42, portanto é para continuar.
Carlos Almeida, boa tarde. A melhor altura é no final da muda, pois é aí que os criadores começam a vender as aves e temos mais por onde escolher. Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Aves Silva, 40 likes. Paulo Palmeiro, outubro e novembro, porque nessa altura muitos dos criadores já têm as suas aves escolhidas e a altura é que já se pode ver machos e fêmeas, mais tarde não, ok? Aves Silva, novembro. Aves Silva, então Vitor, como estava o leitão? Estava, já não está. Estava top, estava muito bom e soube muito bem, por acaso soube muito bem. Paulo Palmeiro, e normalmente as primeiras aves já têm a muda feita nessa altura, ok? Nuno Duarte, aves só compro depois da muda para conseguir analisar melhor as aves. Aves Silva, tem tudo, minis à fartura. Hoje é só uma minizinha porque está mesmo muito calor. E eu acabei agora de ir lá ver como é que estava o canaril, acabei de borrifar um bocadinho os passarinhos e decidi pôr aqui uma jolazinha enquanto estava aqui a fazer a live. Não levem a mal, não é para ter uma atitude de mete-nojo, tu estás a beber uma jola e eu não. É mesmo porque está calor, meus amigos, ok? Isto faz lembrar aquele pessoal que, chegado a esta altura do calor, o pessoal começa a pôr a fotografia das pernas dentro da piscina e depois dizia assim, já começa o mete-nojo, não é? Que é aquelas fotografias da inveja, mas isto não tem nada a ver, juro. Juro que fui mesmo agora à casa num instantinho antes de começar a live, hoje estou a fazer a live aqui à porta de casa, aqui na parte de fora, e lembrei-me de trazer uma jolazinha que estava mesmo com sede, ok? Ora, vamos lá ver onde é que eu aqui tinha ficado. Aves Silva, 8 euros com tudo incluído, nem o prato do dia está a esse preço. Pronto, está aqui, o amigo Aves Silva já lá foi. Portanto, eu já lá vou há alguns anos, mas nem faço a mínima ideia. Eu normalmente faço a inscrição das aves e depois digo que quero almoço para duas pessoas, para mim e para o meu filho normalmente. Mas pronto, 8 euros, estão a ver pessoal, e podem comer e beber o que quiserem. Aquilo é 1 hora e meia, 2 horas ali de convívio a almoçar, e enquanto houver comida em cima das mesas é comer e beber à grande. E não é à francesa, mas é à portuguesa. Ok? Aves Silva, amanhã vim, dá temperaturas mais baixas. Se calhar aí para a sua zona, aqui para esta zona do Pinhal Novo, Moita, continua a bater os 40. Nuno Duarte, também acho que só se deve comprar depois da muda, já que a muda em si já é estressante mais para as aves, quanto mais fazer uma mudança radical. Águas, comidas, gaiolas, ambiente diferentes piora. Boa, boa observação. Aves Silva estava, pois estava, já não está. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Aves Silva, também tive a tarde toda a borrifar as aves, boa. Francisco Bento, só não bebe porque não quer. Pois, é um bocadinho por aí. Ok, não pode, né, amigo? Mas sim, normalmente é quem não quer. Aves Silva, mas está a fazer apetite essa mini. Matt Zecker, qual o valor do casal de Arlequim? Olá, caro amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Depende, amigo, depende a que criador vai adquirir a ave, não é? Temos aqui criadores que não têm aves, que ainda não têm um sangue que ainda tenha ganho em exposições. Temos criadores que nem as exposições vão. Isto depende muito do criador onde vai adquirir as aves, não é? Há criadores que já têm um nome feito no mundo das exposições. É normal que vendam mais caro, pois também tem uma genética mais evoluída. Depende, sei lá, mas se calhar o amigo com 100 euros consegue comprar um casal razoável, minimamente razoável aqui em Portugal. Se calhar com 100 euros consegue comprar um casal minimamente razoável. Paulo Palmeiro, qual mete nojo? Eu também já agarrei numa, também. Bom proveito, amigo. Boa, obrigado. Aves Silva, e minis podemos beber até ficar bêbados. Eu, por incrível que pareça, não sei porquê, mas a cerveja não me deixa alterado. O vinho, sim. O vinho, se bebo mais do que à conta, altera. Mas cerveja, normalmente não. A cerveja dá-me vontade de ir à casa de banho. Urinar com fartura. Vamos lá, meus amigos. 14 minutos, 15 likes. Obrigado, estou a gostar da dinâmica. Vocês já perceberam. E tanto assim é que quem tenha estado aqui ontem verificou que aqui o nosso amigo Nuno Duarte lançou um desafio que, se tivéssemos conseguido atingir os 40 likes no decorrer da live, ele oferecia uma ave Lizard do seu plantel. E a promessa foi feita, foi cumprida, por conseguimos chegar aos 40 likes, ok? Agora é assim, eu já estive a falar aqui com o Nuno, há bocadinho estávamos a trocar mensagens um com o outro, antes do início da live, e eu vou fazer desta forma. Durante a semana, o que é que eu vou fazer? Eu vou anunciando e vou referindo, vou publicitando esta situação até sexta-feira. Então, sexta-feira eu vou fazer um sorteio.
A minha ideia, não quero dizer que seja esta, mas a minha ideia irá passar mais ou menos pelo seguinte: vou arranjar uma caixinha ou um saquinho e vou pôr uns papelinhos, tipo do número 1 ao número 30, que é mais ou menos a quantidade de amigos criadores que nós temos aqui a visualizar as lives, ok? E no decorrer da live de sexta-feira, eu vou pedir durante a live para que cada um de vocês indique um número que vocês queiram, ok? Vocês podem dizer, para mim pode ser o número 4. Eu vou apontando no papel. Para mim pode ser o número 12. Eu vou apontando no papel. No final, antes da live terminar, eu vou agarrar na caixinha ou no saquinho, vou baralhar muito bem aqueles papelinhos todos, sem olhar, vou meter a mão lá dentro, vou tirar um papelinho, vou desembrulhar à vossa frente e o número que sair é o número do vencedor e da pessoa que irá ficar com a ave. Digam se concordam, se não concordam, meus amigos, mas eu acho que é justo. Peço desculpa. Acho que é justo. Acho que assim não há aqui jogadas, não há aqui nada e será tudo feito de forma justa. Portanto, na próxima sexta-feira vamos então fazer o sorteio em direto para ver quem é que vai ficar com a ave. Depois, relativamente à entrega da ave, eu também estive a falar com o Nuno sobre esta situação. É assim, se vocês quiserem já a ave, porque a ave é uma ave juvenil e mesmo se fosse uma ave adulta, vai entrar agora na muda da pena, não é? É normal. Se vocês quiserem já a ave, o Nuno é que vai escolher qual é que vai ser a ave que vai oferecer a vocês. Se vocês quiserem aguardar pelo final da muda da pena, o Nuno já me disse que poderá colocar 2 ou 3 opções, isto em termos de aves, para vocês escolherem aquela que querem, ok? Agora vai depender de vocês. Se quiserem já a ave, é o Nuno que escolhe, é o Nuno que decide e é aquela ave, ponto final, parágrafo. Se quiserem recepcionar, receber a ave apenas depois do final da muda, lá para final de setembro, princípio de outubro, aí o Nuno já vos vai dar uma hipótese de entre 3 ou 4 aves que ele poderá apresentar, vocês escolherem aquela que querem. Quanto à entrega, é outra situação. O Nuno que coloca aí nos comentários quais as zonas que ele normalmente passa e que poderá fazer a entrega. Se for o caso de ser um criador do Norte, eu poderei fazer a entrega quando for às exposições lá em cima. Eu normalmente vou à exposição de Valongo, normalmente vou à exposição de Angeja. Portanto, num local ou noutro que seja relativamente perto, eu poderei fazer a entrega da ave em mãos. Como sabem, para eu ir lá para cima é só na altura das exposições, portanto, só durante essa altura é que poderei fazer. Se for aqui desta zona, zona da Grande Lisboa, poderemos combinar até para, por exemplo, nos encontrarmos no clube em Almada, eu, o Nuno e o vencedor, se for aqui da zona e se lhe der jeito, e estarmos ali, irmos ali beber uma cervejinha, que eles têm lá um cafezinho, podemos beber uma cervejinha ou beber um cafezinho e depois até tiramos uma fotografia no ato da entrega das aves. Da ave, ok? Portanto, digam se acham que é uma boa ideia ou não. Se tiverem uma ideia melhor, digam, porque isto ainda não está decidido. Isto é mais ou menos aquilo que eu estou a pensar. O que está decidido é que o sorteio será na sexta-feira, ok, meus amigos? Mais uma vez, 20 likes. Não desistam de, não deixem de deixar o vosso joinha aqui. Vamos ver se conseguimos chegar aos 40 likes hoje. É domingo à tarde, está tudo tranquilo. A grande maioria dos amigos estão em casa, portanto não custa nada. Estamos a ver uma live, estamos aqui a falar um bocadinho uns com os outros, a passar um bom momento. Portanto, não se esqueçam de deixar a like. Quem também está por aqui e ainda não subscreveu o canal, não se esqueçam de subscrever, meus amigos. É totalmente grátis e aquilo que ganham é fazerem parte desta família, poderem estar aqui, colocar comentários, eu vou referindo os comentários, vamos discutindo as situações, enquanto existe sempre uma temática, um tema do dia, que também vamos debatendo ao longo da live. Para além disso, existem sempre aqui códigos promocionais de desconto que os nossos parceiros comerciais aqui do canal colocam à vossa disposição. Muito importante, estes códigos promocionais só estão disponíveis no decorrer das lives. Assim que assim que acaba a live é processada e transformada em vídeo e fica lá no canal do YouTube. E aí, vocês já não vão conseguir ver o código promocional porque o mesmo já desapareceu. Portanto, para aproveitarem, será agora no decorrer da live, ok? Vamos lá continuar aqui com os comentários. É pá, fiquei aqui um bocadinho de seco, pá, tenho que molhar a garganta. Desculpem lá qualquer coisinha. Portanto, vamos lá ver onde é que eu estava. Portanto, Aves Silva, mas já comprei em época de criação, já tive azar, mas já tive sorte. É sempre a aprender isto também, ao início não se sabe, isto é sempre a aprender.
Aves Silva, cerveja faz vontade de ir a todos, pois é verdade. Japtuno, eu como crio um pouco mais tarde, gosto de comprar em dezembro, janeiro, tenho é de ter cuidado com as horas de luz que o criador tem para não entrar em muda. Olá amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live e uma excelente, muito bom, um excelente comentário aqui por parte do amigo Japtuno. Aves Silva, como se diz, a cerveja é um diurético, verdade. Metzeker, ótimo, vou ser o campeão. Boa, boa. Aves Silva, mas vou 40 likes. Vamos lá, amigos. Estamos nos 21 agora, meus amigos. Vamos lá ver se conseguimos chegar aos 40 likes até ao final da live, ok? Aves Silva, mas a partir de setembro já se pode comprar. Se for no final de setembro, no início de setembro ainda acho que é muito cedo, porque não é só o fator de terminar a muda, ok? Existem aqui, a ave termina a muda, está tudo muito bem. Mas o ideal é deixarmos ficar mais um bocadinho. Eu vou falar no meu caso. Eu, a partir do final de setembro, inícios de outubro, já tenho criadores a pedirem, até tenho antes, mas normalmente digo, só no final de setembro ou de outubro é que venham cá buscar as aves. Não é só o facto de acontecer a muda da pena. É também, às vezes, a dificuldade que o criador tem em conseguir analisar se a ave é um macho ou se é uma fêmea. Portanto, quanto mais tarde as pessoas vierem buscar as aves, mais fácil é para o criador não se enganar. E mais fácil é conseguir identificar se uma ave é um macho ou se outra ave é uma fêmea. Existem algumas aves que têm um dimorfismo sexual e aí é fácil nós percebermos, mesmo quando as aves ainda nem sequer entraram na muda, quando são juvenis, nós conseguimos logo perceber. Existem outras que não. Por exemplo, aves lipocrómicas, é um bocadinho difícil nós conseguirmos identificar se uma ave é macho ou fêmea antes do final da muda. Apenas só se a ave, se for um macho, começar a cantar. De outra forma é extremamente complicado, ok? Se for uma ave melânica, normalmente é mais fácil. Já em vários vídeos eu ensinei esta técnica, por exemplo, num Gloster com sorte, vamos supor. Uma ave melânica, que são aquelas aves verdes ou azuis, normalmente, se for uma fêmea, tem riscas melânicas. A ave, tem toda, a ave em todo o corpo tem riscas melânicas. Mas aquelas riscas melânicas que vêm do cimo da nuca até ao bico, se tiver essas riscas que venham do cimo da nuca até ao bico, normalmente é uma fêmea. Se as riscas, antes de chegar ao bico, ou seja, à meio da testa, desaparecerem, normalmente é um macho, porque é sinal que tem máscara. Portanto, a risca melânica não vem até ao fim. Não sei se estão a ver, estão ali macaquinhos ali atrás, que isto aqui atrás é o quarto do meu filho e eu estou a ver ali uma macaquinha a fazer palhaçadas. E então pronto, nas aves melânicas normalmente é relativamente fácil identificar essa situação. Nas aves lipocrómicas, por exemplo, é mais difícil. Já nem me refiro aos London Fancy. Ainda mais difícil é. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu estava. Paulo Palmeiro, Vitória, eu acho que o mais lógico é ser no final da muda. Está ótima decisão, ok. Aves Silva, sim, para mim está bom, como sou do norte nas posições. Aves Silva, é claro, eu vou ganhar. Nuno Duarte, tudo dito pelo Vitor. Obrigado, amigo. Atenção que isto foi algo que eu estive a falar com o Nuno. Isto não é algo que vem só da minha cabeça. Nós já estivemos aqui a parlapiar um bocadinho, como os piratas faziam antigamente. Estivemos aqui a parlapiar um bocadinho sobre esta situação. Aves Silva, acho que está bom assim a forma da entrega. Portanto, 11 de outubro já fica contabilizado. Nuno Duarte, em relação ao percurso de entrega, pronto, está aqui, é importante. O Nuno agora escreveu aqui os locais onde ele normalmente desloca-se com alguma frequência e que poderá ser ele a fazer a entrega se o vencedor residir nestas zonas ou perto destas zonas, ok? Em relação ao percurso de entrega entre Lisboa, Biscainho, Mora, Montargil e Ponte de Sor. É trajeto feito pelo menos uma vez por mês. Portanto, fiquem aqui com esta ideia. Durante a semana nós vamos falando sobre isto e isto será repetido, mas é importante vocês terem aqui uma noção. Angler Tuga, obrigado pelas dicas que me deu há cerca de 2 semanas. Já me livrei dos ácaros. Top, amigo. Temos de ser uns para os outros. É mesmo assim. Boa. Rui Rocha, boa tarde, Vitória, a todos os meus amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, mas mais daqui a umas semanas tem uma surpresa para o amigo. É lá, Aves Silva. No final de setembro. Olha, o Paulo tem uma surpresa, que sorte.
Aves Silva, chilrear é macho. Carlos Almeida, amigo Vitor, qual é o máximo percentagem de umidade que um canaril deve ter? Depende um bocadinho da época que estamos a falar. Se for na época da criação, o aconselhável andará ali entre os 55% mínimo e 80, 85, 45, 50 de mínimo e 80, 85 do máximo, ok? Durante a criação, como ainda não faz muito calor, principalmente logo ao início, nós não queremos níveis muito altos de umidade, ok? Porque isto é propício a que os alimentos fiquem com fungos e tudo mais, e depois isso passa para os passarinhos e normalmente existe uma mortalidade muito grande. Nesta altura de extremo calor, como eu estava a referir no início da live, o nosso calor é diferenciado. Nós temos um calor que não é tropical. Ou seja, quando faz muito calor, a umidade desce bastante. Ok? E o que nós queremos é que essa umidade não deixa tanto. Até poderá estar muito calor, mas se os níveis de umidade forem altos, as aves conseguem respirar. Se a umidade descer, vamos supor, estão 41 graus e está para aí 17% de umidade, a sensação térmica que nós vamos ter não é dos 41 graus. Nós vamos ter uma sensação térmica de 44 ou 45 graus. Vamos ter uma sensação térmica superior. Porquê? Porque o ar é tão seco, tão seco, tão seco, que nos dá a sensação que a temperatura ainda é superior àquela que está na realidade. Por causa da dificuldade que nós temos até de respirar quando estamos sujeitos a esse sol, a esse calor, ok? Portanto, se for nesta altura, o ideal será manter níveis de umidade altos para, se a temperatura subir, a umidade também ser alta e ser mais fácil para os nossos passarinhos, dentro dos aviários, conseguirem respirar, apesar de estarem sujeitos a muito calor, ok? Portanto, depende muito das alturas. Normalmente, no inverno queremos uma, ou no inverno ou no outono, queremos uma umidade mais baixa, normalmente, e depois, no verão, queremos, e na primavera, queremos uma umidade um bocadinho mais alta, ok? Agora, temos de ter atenção quando é a altura das criações, porque aí andará sempre ali à volta dos 50, 80% de umidade. É o ideal. Não quer dizer que não se consiga criar com umidade inferior ou com umidade superior, mas o ideal anda ali nessa faixa entre os 50% e 80%, ok? Meus amigos, 25 likes, estamos a 15 likes dos 40, vamos lá, a coisa está a correr bem. Está mais ou menos a bater-se aqui com os minutos da live, 27 minutos, 25 likes, portanto está a correr muito bem. Vamos lá, meus amigos. Ora, deixem lá ver onde é que eu ia. Aqui o comentário do amigo Carlos Almeida. Aves Silva, então é ao contrário do Pintacilgo, a risca do macho tem que chegar à vista. Não tem nada a ver com essa situação. O Pintacilgo é uma máscara que tem, ok? Tem de ter o macho como tem a fêmea. Existem situações diferentes. Costuma-se dizer que o Pintacilgo, se a mancha vermelha vier para trás do olho, é um macho, e que as fêmeas normalmente têm a mancha a terminar mesmo aqui na pontinha do olho, ok? Depois também temos a situação aqui das penas dos ombros. Nas fêmeas normalmente é castanha, essas penas, e nos machos é negra. Também há a situação das bolinhas no final das penas, que se tiver mais que 3 ou 4 bolinhas, salvo erro é isto, já não me recordo muito bem, é macho, se tiver menos é fêmea. Ou seja, existem vários fatores que nós poderemos identificar, mas não tem nada a ver com isso. Pitacilgo no macho ou na fêmea, os dois têm máscara, não têm riscas melânicas até ao bico, ok? Ora então. Vítor Fialho, boa tarde, Vítor e restantes criadores. Olá, amigo Vítor, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, engraçado, está a espreitar. Aves Silva, boa tarde, Vítor. João Carlos Badal, a começar a chover por aqui. Pois, aí no Alentejo, os amigos estão a ver, na zona de Elvas está a começar a chover. E há bocadinho eu também vi no Facebook que para a zona de Tomar também já estava a trovejar e parecia que vinha a cair aí uma tromba d'água. Lá está, este tempo é um tempo, costuma-se dizer que é um tempo de trovada, né? O tempo está muito abafado e pode gerar aquelas trovadas de verão. A Silva, muito bom, é só aprender. Nuno Duarte, opa, a surpresa, Paulo Palmeira, olha o meu coração. Eu acho já sei o que é que é. Eu acho já sei o que é que é. Eu acho que é uma rebarbadora esculpida numa pedra de sal dos Himalaias para tu colocares no teu canaril. Eu acho que é qualquer coisa assim. Mas lá vê se o amigo Paulo, entretanto, diz qual é que é a surpresa. Isso era bué da fixe, ter uma estátua de sal dos Himalaias toda esculpida para parecer uma rebarbadora. Muito top. Aves Silva, que curiosidade. Nuno Duarte, só espero que não seja uma rebarbadora. Aves Silva, é um chapéu com o logotipo do Nuno, com uma pedra de sal dos Himalaias. Francisco Bento,
Marca-se uma almoçarada e entrega-se à ave. Também é uma opção, também é uma excelente opção. Aves Silva, é verdade, está muito abafado. Nuno Duarte, Aves Silva, até é mais parecido com o Pitacil. Gamos tem uma máscara, ele não ganha qualquer outra cor a não ser aquela. Exato. Paulo Palmeira, não, Nuno, não é uma rebarbadora nem é pedra dos Himalaias. Aves Silva, este calor dá muita moleza, nem apetecia limpar as gaiolas. Depois eu também estive a limpar há bocadinho. Depois de trocar a água e de borrifar os pássaros, depois estive a limpar. Ora, vamos lá ver. Paulo Palmeiro. Vocês nem imaginam nestas alturas a fazer provas de atletismo é sofrer bastante. Eu só tenho ido treinar depois das 21. Pois acredito que com este tempo não deve ser nada fácil. Até em termos de respiração, não deve ser nada fácil mesmo. Aves Silva, afinal qual é a surpresa? Estamos todos curiosos. Surpresa é para o Nuno. Portanto, não estejam curiosos. É para o Nuno. É do Paulo para o Nuno. Carlos Almeida, é que o meu canaril durante o ano todo faz pouca variação de temperatura, mas tenho medo da umidade a mais. Vou comprar o medidor para ver ao certo a quantidade de umidade. Sim, eu penso que é extremamente importante termos sempre nos nossos aviários um termómetro e um higrómetro. Existem aparelhos que conseguem medir as duas coisas, o mesmo aparelho consegue fazer. Existem agora esses digitais que são super baratos, que aquilo dá para colocar preso numa parede ou pôr em cima da secretária. São super baratos. E conseguem logo medir, para além de dar horas, conseguem medir a temperatura que está e conseguem medir também o nível de umidade. E eu acho que isso é um aparelho indispensável para qualquer aviário de um criador. É extremamente importante nós conseguirmos ter uma noção de como é que o microclima do nosso aviário funciona no decorrer das épocas diferentes do ano, não é? Ora então, Rui Rocha, bela imaginação. Aves Silva, também trocar a água e banheiras. O Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, já meti lembrança para daqui a 2 semanas, só para não me esquecer. Rui Rocha, vamos a nos hidratar, não só as nossas aves, não nos vai dar uma coisinha má com este calor. Pois, é um bocadinho por aí. Eu há bocadinho di no grupo, lá está uma foto de mete-nojo, que é o que eu digo, que é as fotos de mete-nojo, que é quando aquele pessoal vem tirar uma fotografia das perninhas ou de estarem dentro da piscina, que é a foto do mete-nojo, né? Enquanto estão a trabalhar ou estão-se a divertir. Eu há bocadinho tinha uma foto de mete-nojo, ou seja, tinha acabado de borrifar os meus pássaros, tinha acabado de trocar a água dos bebedouros e das banheiras e depois fui dar um mergulho à piscina. E depois tirei uma foto num grupo de aves onde eu lá estou também, para o pessoal a dizer que aqui estava 40 e qualquer coisa graus e não sei o quê, que tinha acabado de refrescar as aves e não sei o quê, e depois comentei. Mas agora o criador também tem que se ir refrescar, senão depois não consegue refrescar as aves. E imagino quantos não pensaram, olha a foto do mete-nojo. Aves Silva, já bebi para aí 2 litros de água, deve estar muitas pessoas a desmaiar. Se isto não é nada fácil, principalmente para as crianças e para as pessoas já com idade. É muito complicado, lá está, porque é difícil respirar com este tempo, porque o ar está seco. Os níveis de umidade estão extremamente baixos. 28 likes, meus amigos. Vamos lá, estamos a ir no bom caminho. Temos aqui 22 amigos criadores a visualizar a live. Estamos com 28 likes. A ver se conseguimos chegar aos 40 lives no decorrer da live. Não se esqueçam o tema de hoje. Qual é que é para vocês a época ideal para adquirir aves novas para o nosso plantel? E porquê? Justifiquem também porquê, ok? Quem ainda não deixou comentário sobre o tema de hoje, por favor, deixa aí para nós também falarmos um bocadinho. Eu também considero que a altura ideal será ali a partir de novembro. Se o criador que quer adquirir as aves não for muito ansioso, não quiser logo vir no final de setembro ou no decorrer do mês de outubro, eu acredito que novembro é a altura ideal. Primeiro, a ave tem o processo da muda, certo, tudo muito certo. Mas, por exemplo, no Gloucester, que é um canário de porte, o que é que acontece? O Gloucester faz a muda da pena, desenvolve-se um bocadinho no decorrer da muda, em termos de corpo, largura, mas não na totalidade. O Gloucester continua-se a desenvolver 1 a 2 meses depois da muda. Por exemplo, nós às vezes temos Gloucesters consortes, que são os Gloucesters sem coroa ou sem tupete, para os amigos do Brasil, para perceberem, que terminando a muda parece que tem a cabeça muito fechada, muito curtinha, parece que tem pouca sobrancelha. E os criadores normalmente colocam logo essas aves de parte. Mas o que é certo é que, por vezes, muitas dessas aves que mostram essa situação
depois de terminada a muda, passado 1 a 2 meses, a plumagem da cabeça já abriu e o pássaro começou a ganhar sobrancelhas. A mesma coisa acontece com o peito. Depois da muda da pena, nós olhamos para um glosser, nós sabemos que o glosser tem que ter uma forma arredondada em toda a dinâmica do corpo, ou seja, 360 graus da sua desenvoltura, tem que ter uma forma arredondada, em que aquela que se pronuncia mais é a do peito. E muitas vezes os pássaros acabam de fazer a muda e têm pouca forma. E há criadores que põem logo de parte esses passarinhos. O que é certo é que naqueles 2 meses seguintes ao final da muda, o pássaro pode-se continuar a desenvolver de uma forma brutal, meus amigos. Por isso, é mau para o criador estar a despachar aves dessas e depois deparar-se, imaginemos, vai visitar o canaril do criador a quem se deu essas aves e vê que as aves estão de uma forma brutal, ok? Portanto, nesse aspecto é mau para quem está a ceder as aves. E também é mau para quem vem comprar, não é? Numa primeira fase, se calhar a pessoa nem vai querer levar aquela ave porque vai dizer, já terminou a muda, mas está sem forma, não sei o quê, e se calhar vai deixar aquela ave de fora, que poderá ser uma ave com potencial. Se for mais tarde, a generalidade do plantel vai ser mais homogénea, ou seja, todos os pássaros vão ser mais parecidos uns com os outros. Por isso, para mim, a altura ideal para ceder a uma ave é de novembro para a frente. Novembro, dezembro, vá até ali janeiro, antes da formação dos casais. Okay? Só que sabemos que existe a ansiedade e os criadores, terminada a muda, sabemos que aqueles meses onde se escoa aves com mais facilidade é a partir do final de setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir de dezembro para a frente já é extremamente difícil começar a escoar aves, ok? Muito difícil mesmo. Outra situação que eu também gostaria aqui de pôr. O que é que vocês consideram de, ao invés de levarem uma ave jovem, levarem uma ave ou um casal de aves adultas? Vocês consideram que o criador vos está a tentar enganar porque está a querer vos ceder um casal que se calhar não queria bem e está a querer despachar esse casal? Vocês confiam no criador e consideram que o criador, ao estar a ceder aquele casal, é porque já tem sangue suficiente daquela genética e não se importa, tendo consideração pela pessoa, de ceder um casal da sua linha de criação do ano anterior? O que é que vocês acham sobre esta situação, meus amigos? Falem um bocadinho sobre isso, faz favor. Ora, vamos lá ver aqui os comentários. Meus amigos, não se esqueçam, hoje temos aqui o parceiro comercial Birds World Limitada, aqui do meu amigo Rui, uma loja que está situada aqui na Moita, na margem sul do Tejo, em que está a dar 5% de desconto. Tem o código promocional de 5% de desconto em todos os produtos que existem na loja. Aqui o comercial, o meu amigo Rui, normalmente faz 2 viagens até ao Algarve por mês, desloca-se ao Algarve 2 vezes por mês, tanto para entregar mercadoria como para entregar aves em algumas lojas do Algarve. Portanto, se tiverem interesse em adquirirem algum tipo de produtos, liguem, falem com ele. Vocês veem aí na capa da live, veem aí o logotipo dele, veem o cartãozinho de visita em que tem os números telefónicos. Portanto, liguem para ele, vejam os preços, digam que vão da parte do Canaril Santos Costa ou do Vítor Costa, apresentem o código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição e ele fará um desconto de 5% sobre o valor que vos indicará, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Estamos com 33 likes, faltam 7 likes para chegarmos aos 40, estamos quase lá. Portanto, vamos lá ver onde é que eu estava. Aves Silva, mete muita inveja. Não, é mesmo a foto do mete nojo, não faz mal se disser mete nojo, não faz mal nenhum. Rui Rocha, mais nada, fez muito bem, agora só com uma loura bem gelada. Muita água faz mal para quem tem uma saúde de ferro. E ferruja, é verdade, amigo Rui. Aves Silva, para mim é ter a certeza se é macho ou fêmea. O Vítor já esteve a beber uma loura à nossa frente. Rui, estive a beber, não, estou a beber, ainda estou a beber faseadamente também, para não vos fazer sentir muito mal, não é? Rui Rocha, outubro ou novembro para adquirir aves, mas a melhor altura o próprio criador que está a dispensar as aves dirá a quem comprar dentro desse timing, ok? O Rui Rocha também está a beber uma jola, não é? Aves Silva, desenvolvem-se depois da muda. Sim, existem muitas raças, por exemplo, os London Fancy é exatamente a mesma coisa. Tem o processo da muda. Há aves que, terminado o processo da muda,
parece que ainda tem algumas riscas escuras naquele amarelo ou naquele branco todo. O que é certo é que até à data das exposições, muitas dessas penas por vezes desaparecem, continuam a desaparecer. Ok? Aquelas penas escuras desaparecem e são substituídas por penas brancas. Portanto, o processo de evolução da ave continua. Para além disso, a oxidação das partes córneas, não é? Que ocorre no canário London Defense, continua a desenvolver-se também. Não é apenas esperar pelo processo de determinar a muda da pena. Portanto, existem N fatores em que as aves conseguem se desenvolver mesmo depois de terem terminado a muda da pena. Ora, vamos lá ver. Psitalândia, boa noite. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Para nós aqui em Portugal ainda é boa tarde. Devem ser agora para aqui cerca de 20 horas, talvez, da tarde. Portanto, já é boa tarde, praticamente a ir para de noite. Seja bem-vindo, amigo. Ave Silva, só tenho mais uma mini e estou a guardá-la. Então está a guardá-la, vai-se estragar. Tem a beber é agora. João Carlos Badal, concordo com a explicação do Vítor. Obrigado, amigo. Ave Silva, sim, porque não podemos comprar uma ave adulta do ano anterior em qualquer época do ano. João Carlos Badal, em relação à compra de aves. Hilário Moreira, eu, por exemplo, como confio plenamente onde adquiro as minhas aves, não tenho problema algum em adquirir uma ave já adulta. No meu caso, sei que não vou ser enganado. Boa, amigo. Rui Rocha, depende da intenção do criador. Se for de confiança, eu não me importo levar matrizes em vez de aves novas, principalmente se forem bons progenitores. Pronto, porque esta questão da honestidade também é muito importante. Nós temos de, primeiro, conhecer minimamente o criador. Claro que se não conhecermos, é um salto de fé, não é? Que é mesmo assim, pronto. Porque há pessoas honestas, como há pessoas desonestas, existem em todas as partes da vida, seja no trabalho, seja noutras atividades. Infelizmente, há pessoas honestas, infelizmente. Felizmente há pessoas honestas, infelizmente há pessoas desonestas. E aqui no mundo das aves não é diferente. Como vocês já passaram por isso, ou se não passaram, infelizmente irão passar no futuro, porque acaba por fazer parte. Não deveríamos passar, mas acaba por fazer parte. Portanto, é uma questão, se conseguirmos conhecer o Criador, tudo muito bem. Se não conseguimos, pá, é um salto de fé. E no ano a seguir vemos, pá, se vos cederem uma ave adulta e a ave chega ao vosso canaril, chegada à altura das criações, a ave cria bem, excelente. Se a ave por algum motivo não criar, sendo uma ave adulta, normalmente o criador que adquiriu a ave fica com mais dúvidas sobre a honestidade do criador a quem lhe se deu a ave do que se tivesse adquirido uma ave nova, porque uma ave nova é uma incógnita, não é? Uma ave nova é completamente uma incógnita. Nunca criou. O criador, a única coisa que pode dizer é: vem desta linha genética, é uma ave muito boa, porque tem bom sangue, agora desenrasque-se, não é? Que é por aí. Pá. Portanto, depende muito da honestidade do criador. Há criadores e criadores. Eu tenho aqui alguns amigos criadores que vêm à minha casa, pá, e que normalmente não se importam. Se eu lhes indicar, é pá, queres fazer este trabalho ou queres melhorar, normalmente até vêm com esta dinâmica, vêm e dizem, é pá, olha, tenho um passarinho que gostaria de aproveitar, o que é que achas que era o melhor par para juntar? Ou, olha, faz-me aí um casalinho para eu tirar isto ou para tirar aquilo. Pá, e eu até posso na altura não ter, se calhar, duas aves jovens para fazer aquilo que o criador em questão quer, mas se for uma pessoa da minha consideração, é pá, não me custa nada, se eu verificar que tenho três ou quatro aves adultas com os mesmos traços genéticos, com as mesmas características genéticas, não me custa nada agarrar numa ave para tentar fazer o casal dentro da ideia que o criador vem, ok? Assim como também tenho criadores que chegam aqui e dizem simplesmente, é pá, amigo Vítor, ceda-me aí dois ou três casais e faça como se fosse para si. Que é assim, quem depois, se eu for desonesto, sou eu que depois vou ficar mal visto aos olhos daquela pessoa. Depois é assim, estas coisas, é mais fácil o mal, a informação de algo mal que nós fizemos se propagar do que a informação de algo bom. Vocês sabem que é assim, também não é só aqui no mundo das aves, é em tudo. É muito mais fácil as pessoas ficarem a saber que nós fizemos algo de errado do que ficarem a saber que nós fizemos algo de bom, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. Ora então. hum, Vamos lá ver onde é
que eu ia, que já estão aqui bastantes comentários. Aves Silva, olá João, ontem perdeu a live do sorteio de um canário Lizard. Nuno Duarte, se tiver confiança no criador, não tem qualquer problema em adquirir aves de anos anteriores. Angler Tuga, se for uma pessoa de confiança sim, de resto há muita gente a ser enganada assim. Aves Silva, acho que os adultos pode-se comprar em qualquer altura. Não, é importante, como o Nuno disse há alguns comentários atrás, não nos esqueçamos que se adquirirmos uma ave agora nesta altura, é uma grande alteração porque a ave vai passar. A ave já está a passar por um processo de muda, que já por si mexe a 100% com o organismo da ave. Todas as energias que a ave tem nesta altura vai dedicá-las unicamente à muda. Se com esse fator da muda que está a ocorrer nós obrigarmos a ave a sair de um aviário para outro aviário, em que a alimentação é diferente, a água é diferente, a luminosidade é diferente, é tudo diferente, a ave pode morrer. E depois, fui buscar uma ave, passado 2 dias a ave morreu-me. Agora tenho que me arranjar outra ave. Não vale a pena. Esta não é a altura ideal, seja uma ave adulta, seja uma ave juvenil. A altura da muda nunca é a altura ideal para irmos buscar aves novas. Aves novas para o nosso plantel. Poderão ser aves adultas ou aves juvenis, ok? Percebem onde é que eu estou a querer chegar, não é? Daí esta situação do Lizard do Nuno, do sorteio, eu estar a pôr estas duas situações. Se vocês quiserem levar a ave, pois é responsabilidade vossa. Se quiserem levar já. Se quiserem aguardar até ao final da muda, ou eu ou o Nuno, depois entregaremos a ave em mãos. Ou os dois, se houver essa possibilidade, entregaremos a ave em mão ao potencial vencedor. Já vi que há aqui muita corrupção, há aqui muita malta que já dizem que a ave é deles e eles é que vão ganhar. Portanto, já está aqui, ui. Muito cuidado. Portanto, agora então, a Psitalândia, penso que qualquer criador fica com as melhores crias do ano para evoluir e, como tal, também tem que se ter aves adultas para essas crias poderem entrar no ano seguinte. Pronto, esta é outra situação que acontece. Isto é um facto, está aqui muito bem referido. Obrigado, amigo, por este comentário, sem dúvida nenhuma. Vamos supor, nós temos o nosso plantel, constituído por 20 casais, vamos supor assim por alto, constituído por 20 casais. Tivemos um ano excelente de criação, tanto em quantidade como em qualidade, ou seja, conseguimos tirar aquelas aves que nós, no início da época de criação, tínhamos a ideia de atingir esse objetivo. E conseguimos atingir, ou seja, tirámos 40 ou 50 aves juvenis, em que dessas 40 ou 50, aí 30 eram aquilo que a gente queria. Ora, se era aquilo que nós queríamos, se nós estávamos a lutar para ter esse objetivo, é porque queríamos aproveitar essas aves para, na época a seguir, formarmos novos casais. Mas se já temos espaço para 20 buracos, para 20 casais, né? Porque só temos 20 buracos, vamos supor, se o nosso aviário só tem uma estrutura para termos só 20 casais a criar, como é que vamos fazer? Temos que ceder aves adultas, como é óbvio, não é? Porque vamos formar novos casais com a evolução das aves que entretanto tivemos. Então aquelas aves adultas têm que ser cedidas. Atenção, isto é tudo dentro da dinâmica da boa-fé, não é? Lá está. Se for dentro da dinâmica da desonestidade, aí já não. Meus amigos, 35 likes, falta 5 likes. Vamos lá, antes da live terminar, vamos lá ver se conseguimos chegar aos 40 likes, que foi pelo menos foi o objetivo ontem que conseguimos atingir. A ver se conseguimos manter esta dinâmica e a ver se nunca conseguimos ter menos likes do que na live do dia anterior. Ok, meus amigos? Portanto, esta foi uma questão muito bem aqui colocada e muito relevante. Também é uma das razões para muitas das vezes os criadores também tentarem ceder, despachar, entre aspas, aves adultas que não têm problema nenhum em criar, mas porque simplesmente não há possibilidade para ficar com todos, e tem que se ceder algumas. É mesmo assim. Aves silvestres, com este calor, os meus canários ainda não entraram na muda. Aves silva, 20 já de noite, pois... Não, agora aqui só é de noite. Psitalândia, eu sou de Portugal. É normal, é normal. É a mesma coisa do que às vezes ser 12h30 e as pessoas dizerem boa tarde. Para mim, pode ser 12h30, pode ser 1h30, pode ser 3h30. Se eu ainda não almocei, é sempre bom dia. Para mim só é tarde quando eu almocei.
Portanto, é normal que às 20 horas existe esta tendência, até porque no inverno, normalmente a esta hora já é de noite, existe esta tendência de dizer boa noite. É normalíssimo. Nós aqui há umas lives atrás também tivemos essa situação. Havia alguns amigos criadores que ainda eram 7 horas e o pessoal já estava a escrever boa noite, boa noite, boa noite, quando ainda era de dia, né? Mas é normalíssimo. Para mim, são as refeições que definem aqui os horários. Enquanto no almoço, é bom dia. Depois de almoçar, é boa tarde. Enquanto não janto, não é boa noite, continua a ser boa tarde. Ora, Nuno Duarte, se não conhecer o criador, não compro aves do ano anterior, mas não me importa comprar aves com 2 anos desse mesmo criador. Ok? Aves Silva, pois no inverno, 20 horas já é hora de deitar e há muitas pessoas sem palavra. Rui Rocha, este ano quando comprei o meu primeiro casal de canários eram adultos e fui enganado. O segundo casal de canários eram novos, enganado na mesma por outro criador. O terceiro casal são aves adultas. E esse terceiro casal acabou por criar, amigo. Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Boa, amigo Vitor. Então, amigo, seja bem-vindo. Eu já andava a estranhar do amigo não andar aqui nas lives. Está tudo bem? Então, o novo candaril, como é que está? Está joinha? Está a correr bem? Os London Defense estão a ficar bonitos, amigo, hã? Aves Silva, já nem conto quantas vezes que me enganaram. Acho que já passei por todas as situações. Edmilson, não os consigo acompanhar a live em direto. Japtuno, até prefiro adulta se for de um criador que conheço, até porque se ficou de um ano para o outro é porque tinha potencial. Sim, na maioria das vezes é isso que acontece. E depois também, eu penso muito assim. Eu cedo muitas aves. Eu tiro aqui por época de criação 200, este ano cheguei às 250, mas a média normalmente são 200 aves. Pá, eu tenho aqui muito criador a vir aqui buscar aves. Levo muitas aves quando vou às exposições ao norte do país, ao centro do país, ao sul do país. É rara a exposição que eu não vá, que eu não tenha que levar uma transportadora para ceder aves a criadores que me pediram. Qual é que é o meu interesse em estar a enganar qualquer um desses criadores que me adquire as aves, se o que eu pretendo é que as pessoas gostem das aves que eu lhes cedi e que no ano seguinte voltem para vir buscar mais? Se eu colocar, ou se eu ceder uma ave sem potencial, imaginemos uma ave que esteve aqui no meu canaril e que não criou. Se eu vou ceder essa ave a um criador, eu corro o risco da ave lá também não criar, o criador não gostar da situação, adquirir uma ave que não criou, não é? E no ano seguinte não me vem buscar mais aves. Portanto, também parte um bocadinho por aí, não é? E penso que isto é geral e é comum a todos os criadores. Pensarmos um bocadinho. Não tem lógica nenhuma estarmos a fazer isso. Eu prefiro uma ave que não cria no ano. Para já, para estar aqui é porque tem potencial. Ponto. Isso é ponto assento. Se está aqui é porque tem potencial. Pode não criar um ano, fica aqui guardado. Ainda há pouco tempo tive aqui uma conversa pelo WhatsApp com um grande amigo meu, criador de canários, até está aqui na live, não vou referir nomes, mas falámos sobre isto. Ele tinha uma ave muito boa, ele mandou-me vídeos, mandou-me fotos, uma Gloucester Canela, uma fêmea. Pá, uma ave que eu gostei. Eu penso que até já vi essa ave o ano passado quando fui à casa dele. Pá, e a ave estava muito gira, pá. Ele enviou-me fotos e vídeos, a ave brutal, muito mesmo. Não lhe criou. E ele estava com um dilema. É pá, Vítor, o que é que achas? Achas que vale a pena eu despachar a ave? Achas que vale a pena eu continuar a acreditar na ave? Porque eu, salvo erro, ele tinha dito que tinha junto 2 machos durante a criação e ela não criou. Achas que vale a pena ficar com a ave e não sei o quê? E eu disse, é pá, se acredita, a ave tem potencial, dá para ver. Se tu acreditas na ave, pá, acontece, anos maus acontece a qualquer pássaro. Não quer dizer por ela este ano não ter pegado, que não vá pegar para o ano. E a ave tem potencial. E depois até lhe disse, se tu vais despachar esta ave, vai ser muito difícil tu conseguires ir buscar uma ave com este potencial. Portanto, fica com a ave, acredita na ave e para o ano volta a tentar com que ela crie. Por isso é que eu digo, eu se tiver uma ave que não cria aqui num ano, tive aqui um caso de uma azul, uma Gloucester azul, com sorte, uma ave brutal. Ganhou 2 ou 3 prémios às exposições onde foi o ano passado. Não me pôs um ovo este ano. Fazia o ninho, via ela a ser galada, não me pôs um ovo. Vocês acham que eu vou despachar aquela ave? Uma ave pequenina, com uma forma brutal, uma cabeça brutal, um azul brilhante, com algum fundo branco giz.
Quem é que aqui em Portugal me vai ceder uma ave daquelas? Vou acreditar na ave. Ou seja, tentei durante fevereiro, tentei durante março, tentei durante abril. Como vi que no início de maio a ave não arrancava, metia logo de parte. Foi para a voadeira das aves suplentes. Está lá. Já a pensar que para o ano vou novamente tentar investir nela. Dos 50 buracos que eu tenho para criar, para pôr 50 casais, um dos buracos é para aquela fêmea. Porque eu acredito muito naquela fêmea. Eu sei o sangue que tem, sei a genética que tem, sei o que é que eu posso tirar dali se conseguir metê-la a criar. Portanto, não vou desistir daquela ave. Porque se eu aceder, duas situações. Primeiro, pode acontecer que a ave tenha mesmo qualquer problema físico e que não consiga criar. Ponto número um. Irei ficar mal visto aos olhos do Criador a quem irei ceder. Ponto número dois. Se eu aceder, eu não consigo arranjar quem me substitua aquela ave com a mesma qualidade. É um dilema, não é? Não, não é. A ave fica cá e para o ano tem outra oportunidade. Ponto. É fácil. Meus amigos, 36 likes, vamos lá, faltam 4 likes para os 40. Mais um forcingzinho. Amigos que estejam aqui no canal, que estejam a assistir à live. Temos aqui 25 amigos e criadores agora no momento a assistir à live e que ainda não tenham colocado o joinha. Deixem aí o joinha, por favor. 37, faltam 3, obrigado. Aproveitem também, quem ainda não for subscritor no canal, subscreva, é totalmente gratuito e é o que vocês veem. Estes comentários todos, estamos aqui a falar de temáticas super importantes. Para além disso, tem o código promocional no segundo link da descrição, hoje na loja Birds World Limitada, em que está a oferecer 5% de desconto em todos os produtos que existem na loja. É uma loja física aqui na Moita, ok? Mas o comercial da loja desloca-se 2 vezes por mês ao Algarve. Portanto, quem for do caminho desde aqui da margem sul até ao Algarve, pode entrar em contato com ele, comprar os produtos que quiserem e ele, pelo caminho, pode fazer a entrega a vocês, ok? E tem um código promocional de 5% de desconto. Portanto, é isto que vocês ganham se subscreverem o canal, ok, meus amigos? Ora então, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado. Muitos comentários, tenho que me calar um bocadinho também, porque senão... Ora, a Rui Rocha, são timbrados espanhóis e impecáveis os pássaros, tanto de cor, tamanho, mas este casal estive a estudá-los durante 15 dias antes de os comprar, porque há de escaldado e água fria tem medo, pois. Aves Silva, já me venderam macho por fêmea, já queriam vender um arlequim a dizer que era um gosser. Epá, isso o arlequim a dizer que era um gosser é que é muito mau. Agora, macho por fêmea acontece, epá, e eu não acredito que seja por mal. Lá está, há aves que é extremamente difícil nós percebermos se é um macho ou uma fêmea, principalmente se as tivermos a ceder. Primeiro, se elas não tiverem dimorfismo sexual, que é o que distingue um macho de uma fêmea. Segundo, quanto mais cedo nós cedermos, mais perto está de acontecer o erro. Ou seja, pensar que estamos a ceder um macho e estamos a ceder uma fêmea, ou o inverso. Por isso é que eu digo, para mim o ideal era de novembro para a frente. Quanto mais perto da altura das criações, melhor. Menos erro, menos probabilidade de erro existe. Aves Silva, já me mentiram na idade e saúde das aves. Pois isso é importante nós também comprarmos aves anilhadas, com anilha fechada, para não acontecer essa situação da idade. Rui Rocha tem tudo a ver, um arlequim português por um gosser. Pois isso devia de ser mesmo um ganda mafioso. Aves Silva, é verdade, muitos a enganar, principalmente quem é iniciante, é muito enganado mesmo. Rui Rocha, seja adulto ou novo, sempre outubro, novembro. Já está no período de descanso e as piores alturas já passaram. Hilário Moreira, muito importante antes de adquirir qualquer ave, convém não ter mais do que 2 sangues no canaril. Por isso há que pensar bem antes de adquirir. Muitos sangues, com certeza que vai dar problemas. Pronto, aqui já estamos a evoluir para a conversa relativamente à parte da genética. Esta é uma situação também muito importante que já referimos aqui há algumas lives atrás. Aqui já estamos a falar de um trabalho desenvolvido que queremos atingir, num objetivo que queremos atingir, em termos de trabalho, para podermos ter a nossa linha, etc. E é a tal situação, se nós tivermos sangues dentro do nosso plantel de 5, 6, 7 criadores, nem sempre os sangues ligam. É uma miscelânea tão variada de sangues
que vai ser muito difícil nós conseguirmos apertar a linha de sangue até sabermos que se juntarmos aquele macho com aquela fêmea vai sair filhotes assim. Que é esse o objetivo. É quando o criador consegue chegar a essa fase. É pá, eu se juntar aquele macho com aquela fêmea vai sair assim. Se juntar aquele com aquele já vai sair de outra forma. Este é o objetivo, é termos um conhecimento total ou quase total do nosso plantel, da linha de sangue ou das linhas de sangue que nós temos no nosso plantel. Ok? Silva, mesmo os adultos não se deve adquirir na altura da muda. Ok? Carlos Almeida, acha que por 50 euros não é possível comprar um casal de canários aceitável? Sim, há raças que sim. Claro que sim. Há raças que se consegue arranjar por 50 euros um casal de canários aceitável. Depende da raça. Depende da raça. Silva, pois eu já pressinto que o Lizard é meu, não sei explicar. Cheira-me aqui a corrupção. Isto já está a haver aqui muita corrupção. Angler Tuga. Vitor, tenho um amigo formado em Biologia, esteve na Holanda a criar aves de rapina para zoos. Ele disse que quando comprarmos aves e elas morrem nos primeiros dias, pode ser por músculo branco. Ok, amigo, desenvolva aqui mais um bocadinho essa situação do músculo branco, ok? Rui Rocha, depende do valor atribuído criador aos seus pássaros. Se eles já foram a um concurso e se ganharam, duvido muito a obter por 50 euros. Não digo que não consiga, porque existe. Só que não é fácil. E temos que entender que mais importante do que o valor que o criador pede é nós conhecermos o trabalho do criador, verificando nas exposições se tem um plantel competitivo e que ganha com frequência, visitando as instalações, para também termos noção de como é que aquelas aves são tratadas. Muito importante também. Ok? Portanto, depois relativamente ao valor, eu vou ser muito sincero. O valor é algo que é definido por quem vende, não é algo que é definido por quem compra. Quem compra, compra se quiser, mas quem vende é que tem que definir o valor que mete as suas aves à venda. Se o indivíduo A gosta, tudo muito bem. Se o indivíduo B não gosta, temos pena. Vá à procura de outro sítio. Eu não admito que ninguém venha com histórias a tentar colocar preços nas minhas aves. Não admito. Se a pessoa quer, quer. Não quer, ok, amigos, à mesma. Agora, no meu entender, é o criador que tem que colocar, tem que definir o valor que as suas aves valem. E não o inverso. Quem vem adquirir, normalmente é que faz a pergunta e é que tem interesse. Se tem capacidade financeira para isso, tudo muito bem avança. Não tem, tudo muito bem à mesma, amigos na mesma. E depois tem que pensar naquilo que quer. Eu quero começar a desenvolver um plantel, mas se calhar eu vou gastar 20, 25 euros por ave, não gasto mais do que isso. Não admito que me peçam mais dinheiro. O que é que querem depois? Milagres. Meus amigos, 37 likes, vamos lá, mais um bocadinho de live, vou esticar aqui mais um bocadinho, ainda estão aqui alguns comentários para ler, mas a ver se chegávamos aos 40 likes, aos 40 joinhas no decorrer da live. Estamos aqui com 37, se algum amigo criador que esteja aqui ainda não meteu o seu like, é só clicar lá no botãozinho, por favor, para ver se atingimos os 40 likes, ok? Portanto, Angler Tuga, nunca ouvi falar disso antes, do que do músculo branco, é? Por isso é que eu estava aqui a pedir ao amigo Angler Tuga para desenvolver essa situação. Ele explicou-lhe, na altura, quando falou sobre isto, ele explicou-lhe o que era isso. Silva, temos que ter um pensamento positivo e visualizar a ave que virá para nós. Isto resulta. João Carlos Badal, nunca ouvi tal expressão. Silva, depois dizem que sim, que só é boa tarde depois do almoço, mas se a pessoa só almoça às 15, continua a ser bom dia. Nuno Duarte, boa tarde, Edmilson, como está a correr com os Lizards? Silva também é Lizards, é o amigo Edmilson, cria Lizards e começou a criar London Fancies esta época. Algumas aves que eu tive o prazer de receber aqui e que ele levou daqui, alguns casais, e então temos aqui mais um criador de London Fancy aqui português. Rui Rocha, calma, Silva, o Lizard é meu, fator de proximidade da Amadora Cacém. Muita corrupção, muito bom. Edmilson Oliveira, boas companheiros, vamos tentando ainda aos últimos.
Aves Silva, o Rui é engraçado. Rui Rocha, até já fui comprar a gaiola. Nuno Duarte, não briga pelos Lizards, passa a ser parceiro do canal e faz 5% de desconto. Olha, muito bom, muito bom. Boa, boa. O Nuno, o Nuno, eu acho que é aos domingos, porque acho que a história do Sal dos Himalaias e da rebarbadora também foi no domingo, ou não foi, Nuno? Agora não sei precisar. Mas tu há uns dias estás muito forte. De vez em quando apareces muito forte. Aves Silva, isto já está tão combinado com o Vítor que traz no dia 11 de outubro. Ei, não me meto ao barulho que eu não quero aqui corrupção dessa. Já estou a meditar e visualizar a receber o Lizard, portanto é meu. Nuno Duarte, Edmilson, eu também estou à espera dos últimos para ver se consigo tirar alguma fêmea. Já dos parados tudo a cantar. Aves Silva, oh, Nuno, vamos andar aqui à luta à conta deste Lizard. Edmilson, mas tem corrido bem. De mentirinha, boa tarde, meu amigo. Hoje não vou poder ficar, mas passando para deixar o like. Olá, meu amigo, como está? Muito obrigado pela consideração e por ter passado aqui, apesar de não conseguir estar aqui na live. Um forte abraço e as melhoras, espero que esteja melhor. Aves Silva, já foi comprar a gaiola, tá bom, isto é muita pressão, pá. Se o homem já foi comprar a gaiola, se calhar a ave tem que ir para ele, né? Já fez ali um investimento, pá. O Rui já me fez rir. Rui Rocha, boa ideia, Nuno. Achei muito bonita a tua ideia de ontem ter sorteado um canário teu. Os meus parabéns. Eu só não faço o mesmo porque só tenho 3 casais e este ano ainda só consegui tirar 2 passarinhos. De mentirinha. O que deu do sorteio do Lizard? Eu já ganhei. Não, amigo. Como eu tinha dito no início da live, o sorteio vai ser na próxima sexta-feira. Vamos fazer aqui um bocadinho de publicidade e na sexta-feira vai haver um sorteio em direto na live de sexta-feira, onde vamos então decidir não, onde vamos ver a quem é que vai sair a aba, quem é que vai sair o Lizard, ok? Ora, de mentirinha, estou só um pouquinho, fugi para o banheiro. A Ave Silva já está combinado. Nuno Duarte, sou um sortudo no mundo das aves. Até à data só tive problema com uma ave e não posso culpar o criador, já que até encheu todos os ovos. Rui Rocha, boas, mentirinha, tudo bem consigo e sua família? Abraço. Olha, o mentirinha também já a fazer pressão. Quem vai ganhar sou eu, essa ave virgem, pois, porque o Nuno disse que era um lizard virgem. Paulo Palmeira, eu já comprei casais de Glossars ao Vitor e fez casais como se fossem para ele e não me arrependo. E sei que o que não é bom para ele não cede essas aves. Obrigado pela consideração, amigo. Aves Silva, então estás melhor da gripe, mentirinha. Francisco Bento, aqui diz 38 likes. Eu aqui tenho 37, amigo. Estou a ver e ainda me diz 37. Faltam aqui 3 joinhas para chegarmos aos 40. Vá lá, meus amigos. Se alguém esqueceu-se de clicar aí no botão do gosto, do like, coloquem, por favor, a ver se conseguimos pelo menos atingir os 40 likes. Foi aquela quantidade de likes que atingimos na live de ontem. De mentirinha, meu amigo Ruim, aqui está tudo ótimo. E com você, meu amigo. Aves Silva, falta 2 likes, outro sorteio. Primeiro temos de tratar deste. Agora sim, agora já me aparece 38. Primeiro temos de tratar deste. Depois logo arranjamos aqui outra situação. De mentirinha, estou quase sarado, só um pouco de febre. Boa, amigo, as melhoras. Nuno Duarte, obrigado, Rui Rocha. Eu este ano até nem me posso queixar. Edmilson Oliveira, boa, eu este ano, amigo Nuno, tirei poucos lizards. Aves Silva, aqui está tudo. Bem, mentirinha, menos o calor a mais. Rui Rocha, vai andando, tudo na graça de Deus, as melhoras. De mentirinha, galera, alguém queria lizard de tupete em Portugal? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu penso que não, mas é uma boa pergunta, até porque não é considerado oficial, portanto eu penso que não. Ora, vamos lá continuar aqui. 39 likes, falta aqui um like para os 40, meus amigos. Obrigado desde já, estamos mesmo muito perto do objetivo, meus amigos. Aves Silva, o seu filho ou um fantasma está a espreitar na janela? Deve ser a minha filha, está a fazer macacadas para aparecer na live. Isto é o quarto do meu filho, mas ela deve lá estar, porque como está-me a ouvir, e então vai aparecendo ali. De mentirinha, hoje ele está no churrasco, só está vendo a carne na mesa. Muito bom. Tem que pôr um peixinho. Eu sei que você não gosta de peixinho, mas tem que pôr um peixinho. 40 likes, meus amigos. Boa, objetivo cumprido. Boa, filha. Conseguimos. Aves Silva, Lizard com tupete, essa é nova. Não, não é. No Brasil há um criador que também tem um canal do YouTube. Eu agora não me lembro o nome dele, mas ele já há alguns anos que ele está a desenvolver esse trabalho. Só que
É uma ave que nunca irá ser homologada porque o Lizard, como vocês sabem, é uma raça de origem inglesa. E o que é que acontece? Quando existe alguma alteração de uma determinada raça que já exista, tem que passar pela COM, pela Confederação Ornitológica Mundial, esse pedido de alteração, tem que ser avaliado, tem que ser estudado, tem que ser analisado e normalmente a COM chama também o país de onde a raça deriva. Neste caso, o Lizard veio de Inglaterra. Os ingleses nunca vão aceitar que coloquem um tupete num Lizard. Portanto, muito dificilmente vai haver um Lizard de tupete oficial que possa participar em exposições. Ok? Mas eu sei que no Brasil já há alguns anos que eu acompanho esse criador, agora não me lembro o nome dele, ele até faz viagens um pouco, não digo por todo o Brasil, mas boa parte do Brasil a entregar aves. Criadores que lhe compram aves, ele vai com a namorada vai a filmar e ele vai andando pelo Brasil a entregar aves que lhe adquiriram. Agora não me estou a lembrar qual é que é o nome do canal. Ora, vamos lá ver aqui. Onde é que eu estava? Rui Rocha, nunca vi mentirinha Lizard com tupete. Diz mentirinha, sim, eu já estou no projeto. Ave Silva, churrasco muito bom. Olha lá vai a minha última mini. Pois, a minha já está choca. Também já não sobra muito. Que nada quando acabar a live vai a peito. Ave Silva, tento perguntar ao Nuno, ele é que percebe de Lizards. Rui Rocha, calma Alves, não vai beber sozinho. Também vou buscar outra para mim. Diz mentirinha, infelizmente não compete, mas os bichos é linda. Cúpula vira máscara. Ave Silva, o Rui só me faz rir, só tenho uma. Afinal, quantas minis é que vocês têm em casa? É uma atrás das outras. Edmilson Oliveira, boas, o Canaril está a ficar top, os London Fancy estão a evoluir. Sim, é o meu caso, quero mais London, amigo. Boa. De mentirinha, bora botar um tupete no London. Eu tenho aqui material genético para fazer essa brincadeira, ainda não me dediquei, mas tenho aqui material genético, como você sabe, eu tenho aqui os Glosters. Basta-me um dia destes dar-me aqui a maluquinha e juntar um London a um Gloucester com tupete. Pronto, e começa aí a brincadeira. Só que ainda não me virei para aí, por acaso ainda não me virei para aí. Aves Silva, é verdade. uh, negociar por baixo, parece que estamos numa feira. Pois é, lá está. Não, eu normalmente não admito que coloquem preço nas minhas aves. Preço nas minhas aves sou eu que coloco. Rui Rocha, Alves, o senhor bebe daí e eu daqui. Não se preocupe, eu só ainda vou na segunda. De mentirinha, saindo daqui, fiquem com Deus. Um forte abraço, meu amigo, e bom apetite. Aves Silva, temos de colocar 50 para descer para 30 euros. Rui Rocha, a minha mentirinha. Mentirinha às melhoras, Aves Silva. É de onde Edmilson. Carlos Almeida, amigo Vitor, não falei nos 50 euros num casal de canários aceitável por mal. Apenas porque um criador me falou nesse preço por um casal de brancos e diz que os canários são de muito boa qualidade. Sim, amigo, eu compreendo e não levei a mal nem nada, eu compreendo a situação. Eu não disse, lá está aí, mais uma vez, eu não disse que é impossível. Vai ser difícil e uma pessoa vai sempre ficar de pé atrás. Não é? Porque 50 euros, um casal de branco, que o criador está de brancos, que o criador está a dizer que é um casal de qualidade, é muito barato. Pá, mas às vezes pode depender da pessoa. Imaginemos que a pessoa realmente é esse o preço que faz às suas aves. Não é normal, ou seja, ok? Não é o procedimento normal da maioria dos criadores que têm aves de qualidade vender espécimes a 25 euros cada um, ou seja, 50 euros um casal. Mas acontece, são exceções, mas acontece. Não, tranquilo, amigo, tranquilo. Aves Silva, boa Nuno, só percebi agora dos 5%. Rui Rocha, sou pessoa que não gosto muito de negociar, seja a vender, seja a comprar. Analiso o produto e se a meu ver parecer valer o preço, eu compro. Pronto, ok. Aves Silva, ok Rui, mas se beber a minha fico sem nenhuma. Pau Palmeiro. Eu se ganhar o Lizard ofereço. Pois tu não querias Lizards. Eu não me vou incluir no sorteio, meus amigos. Eu não vou escolher um número, portanto, estejam aí à vontade.
Mas de qualquer das formas, foi espetacular a ideia ontem do Nuno. Uma ideia muito boa. Era algo que eu queria fazer depois da muda, porque já o fiz aqui anteriormente, em lives que já fiz no passado, e que queria voltar a fazer. Pá, mas lá está. A minha lógica seria depois da muda, por isso é que no início da live eu referi estes procedimentos. Quem quiser o Lizard já, a partir de sexta-feira, quando for efetuado o sorteio, leva, mas aí é o Nuno que vai agarrar numa ave que ele lá considera e entrega. Se for depois da altura da muda da pena, as aves vão estar muito melhores e tudo mais, e o Nuno até vai meter à consideração de 3 ou 4 passarinhos para vocês poderem escolher o passarinho que querem levar. Pá, vai depender daquilo que o vencedor quiser. Silva, olha, o Paulo não quer, agradecemos a oferta. Olha, já está aqui a corrupção. Ó Paulo, está aqui, está-te a mandar uma mensagem e dizer: ó Paulo, escolha lá um número e depois o número fica para mim, está bem? Assim eu tenho 2 números durante o sorteio. Não, não. Nuno Duarte, Vitor, tem dias que a pessoa está mais inspirada. É verdade, pá, tu tens dias que estás muito forte, pá. Angler Tuga, um amigo comprou-lhe um casal de agapornis, aparentemente estavam muito saudáveis. Ao mudar de espaço, o macho estava muito acanhado e ao segundo dia morreu. E ele falou nessa situação do músculo branco. Pois, pá, isso pode ser um termo, não é certamente um termo veterinário, pode ser um termo de calão de médico veterinário, podem médicos entre si falarem nisso, mas eu também nunca ouvi falar nessa situação do músculo branco, amigo. Poderá ter outro termo que nós aqui, entre criadores, possamos identificar melhor. Agora, músculo branco não me diz nada, amigo. Aves Silva, o Nuno está sempre inspirado. Angler Tuga, também nunca ouvi falar, por isso é que perguntei. João Carlos Badal, boa live, até amanhã, companheiro. Forte abraço, amigo. Vamos falando. Obrigado por ter estado aqui na live. Aves Silva é engraçado. Nuno Duarte, só é preciso ganhar confiança e depois vai saindo umas parvoízes. Aves Silva, o Nuno é muito engraçado, é divertido. Nuno Duarte, já agora o Lizard vai a sorteio devido ao que o Vitor nos tem dado e pelo bom ambiente que aqui passamos. Obrigado, amigo. Eu é que agradeço por vocês acreditarem neste projeto e estarem aqui presentes. Isto sem vocês, estava aqui um tanso a falar sozinho para o boneco, não é? Portanto, isto deve-se muito a vocês. 42 likes, meus amigos. Já passámos a live de ontem. Top. Muito obrigado do coração mesmo. Aves Silva, já sei quem é, viaja muito com a mulher. Sim, mas não me lembro do nome também. Sim, ele até tem. Como sócio dele é o pai, que ele tem 2 canaris. Tem um canaril na casa do pai e tem um canaril na casa dele. Eu agora não me estou a lembrar do... Por acaso até já falei com ele, ele já aqui há 2 ou 3 anos, ele tem um vídeo que também fala sobre o meu canal. Parece ser gente boa, é relativamente novo, parece ser gente boa. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, se ganhares o Lizard, volta novamente a sorteio. Pronto, para não haver corrupção. Mais nada, Nuno, cortas logo aí à direita, é isso mesmo. Aves Silva, muito bom, Nuno. Francisco Penta, acho que o nome é igual ao do Canaril Qualitá. É Canaril qualquer coisa, amigo, agora eu não me lembro. Mas pronto, vocês também acompanham e estão a ver de quem é que eu estou a falar. Ele já tem esse projeto do Lizard com tupete, pelo menos há 3, 4 anos, que eu vejo ele a fazer essa brincadeira. Aves Silva, um London com um Gloucester, que era para depois apanhar a característica do tupete, da coroa, não é? Como é que você acha que aparece um Lizard com coroa, com tupete? O Lizard teve que ser misturado anteriormente a uma ave que tinha tupete. Fosse ela um Gloucester, fosse ela um Lancashire, fosse ela um arlequim português, ou outra qualquer raça de canário que tenha tupete, ok? É assim que nós conseguimos depois fixar essa característica. António Correia, o amigo Vitor não está a ver a final de futsal. Não estou, amigo, não estou. Eu sei que é hoje a final, mas isto é no campo do Sport, no pavilhão do Sporting, e no pavilhão do Sporting as coisas não correm bem, e então não estou a ver a final. Eu sei que está 2-2, é negra, este é o jogo final. Se o Benfica ganhar, top, é uma boa surpresa que não estou a ver e sei que somos campeões de futsal. Se o Benfica não ganhar, temos pena. Ora, Aves Silva, quando é muito barato desconfio. Nuno Duarte, por aqui penso não haver lizards de popa ou tupete, como se diz no Brasil. São aves muito bonitas, mas que perde muito do que é o lizard. Pelo que vi no Brasil, deixa de ter calota e ganha máscara. É, exatamente, passa por esse processo. Nuno Duarte, fica a aparecer o Zorro. Aves Silva, o Zorro é mesmo, está boa. Fica a aparecer o Zorro. Rui Rocha, Aves Silva, já são menos 2 para o sorteio, até estou a esfregar as mãos. Ui! Luís Gonçalves, boa noite a todos. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo.
Está tudo bem? António Campos. E como os mosaicos, dá para ver. Aves Silva, sim. Rui, qual é o outro? É o Paulo e o Vítor. Até o sorteio vão desistir. Até o sorteio mais vão desistir, é só ter fé. Aves Silva, podem todos desistir. Carlos Almeida, como é que vejo eu de criador costumo ir às exposições e se ganhar prémios? Acompanhando as exposições em questão, amigo. Se o amigo, por exemplo, tiver interesse em aves de algum criador, por algum motivo alguém lhe tenha aconselhado ou que o amigo acompanhe nas redes sociais e que saiba que esse criador costuma ir às exposições e até costuma apresentar algumas fotos de prémios conquistados. É o amigo tentar estar presente nas exposições onde ele compete, falando com ele pelo WhatsApp, metendo conversa, pelo Messenger e tentando perceber a dinâmica do criador, quais as exposições onde ele costuma ir e depois tentar estar presente, verificar efetivamente se as aves desse criador participam, se ganham, se estão ali nos primeiros lugares, e depois também tentar ir ao canaril ou ao aviário do criador em questão para verificar as condições onde as aves são desenvolvidas, onde aquele plantel competitivo é desenvolvido. Parte de uma base de início de conversa, meter conversa, tentar criar ali uma certa cumplicidade, não é, para o criador depois poder abrir as portas e aceitar a visita da pessoa ao canaril ou ao aviário, né? Depende se cria canários ou se cria outra espécie. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. António Correia, o amigo brasileiro é Canaril Gold. É isso mesmo, Canaril Gold, aí está. Pronto, vocês também acompanham, muito bem. É exatamente isso. É o amigo Canaril Gold. Pronto, ele faz muito essa história das viagens um pouco por todo o Brasil e vai entregando passarinhos em vários pontos. E tem esse projeto do Lizard com Tupete que já está a desenvolver há alguns anos. Mas eu, quando olhei para aquilo, vou ser muito sincero, eu comecei-me a rir, porque conhecendo eu como conheço os ingleses e a dificuldade que é para mudar o que quer que seja no Gloucester e outras raças inglesas, temos que ter em consideração que a grande maioria das raças de porte são inglesas. Não todas, mas a grande maioria foram desenvolvidas em Inglaterra. Portanto, logo aí diz muito. 43 likes, meus amigos. Continuamos aqui a subir. Muito bom. Hilário Moreira, a cedência do Lizard é de louvar, mas também não me vou incluir no sorteio apenas porque não é a raça que crio. Mas desde já o meu agradecimento. Mas podias-te incluir, tens um pai que cria Lizards, podias oferecer o Lizard ao teu velhote, não é? Aves Silva, não é Qualite? Não, é o Canaril Gold, é isso mesmo. Psitalândia, creio que é Canaril Gold do Carlos Alexandre. É exatamente isso, é isso mesmo. Paulo Palmeiras, estou a ver que sim, Vitor, se ganhar, digo já, fica com o mesmo que o criador. É isso, bora. Nuno Duarte, sim, o nome dele acho que também é Carlos Alexandre. É isso mesmo, certíssimo. Aves Silva, sim, acho que é Canaril Gold, é isso mesmo. António Correia, o Sporting está a ganhar 3-2. Pois, está 3-2. Oh, está 3-3 agora. Rui Rocha, para novos criadores, 25 euros cada ave, já se pensa que é caro. Mas começando a criar, e se for aves de raça, vamos tendo conhecimento do trabalho e a azáfama que temos em criar os nossos passarinhos. Mas é um facto. É o trabalho desenvolvido, é também um investimento que o criador faz. Porque o criador, quando começa a subir o nível, quando sente a necessidade de ir buscar aves, é ainda para subir mais o nível, não é para se manter ou para reduzir o nível. Portanto, normalmente, mais dinheiro vai gastar para conseguir trazer aves que lhe permitam fazer essa subida da fasquia, não é? Portanto, é também muito isso. É todo o trabalho desenvolvido, todo o conhecimento genético para ir evoluindo, para conseguir ter um plantel competitivo, chegar às posições e saber que pelo menos alguma das aves vai marcar relativamente às outras centenas de aves que lá estão também. E depois também é o investimento que esse próprio criador tem que fazer, porque não pensemos que ficamos eternamente com aves no nosso plantel e conseguimos ali desenvolver, não, de vez em quando tem que vir sangue novo. E o investimento que se faz. E quanto mais alta está a fasquia, mais alto tem que ser o investimento, que é para a fasquia continuar a subir, não manter ou começar a descer. Portanto, são muitos fatores que estão aqui conjugados, não é? É que se for um passarinho, é pá, para brincar, para ter um casalinho só porque sim, nem é para expor nem nada, pá, vaiam à loja, vaiam às feiras, pá, é muito por aí. 25 sim, depende da raça. Ave Silva, por exemplo, o Norwich este ano, por haver poucos, estão muito caros. Rui Rocha, para mim, 25 euros fica barato.
Aves Silva, Norwich, cada um é 70 euros para cima, muito caro. Rui Rocha, a não ser que tenha muitas aves e quer escolher o plantel. Pronto, por isso é que eu estava a dizer que há exceções. Às vezes há criadores que efetivamente por um motivo ou por outro, e um dos motivos poderá ser esse, pá, poderá estar a querer escoar e em vez de estar a mandar para a loja a 7,5 ou 12,5, que é o que os gajos das lojas normalmente dão por ave, pá, está a tentar vender a um criador, se calhar até aves boas, a 25 euros. Pode acontecer, por isso é que eu estava a dizer, há exceções. Pode. Ave, Virgílio, Benfica 4. Pois é, a negra tem que dar tudo por tudo, senão. Francisco Bento, bom, como ninguém quer o Lizard, fica para mim. Eu também não queria, mas como criou a raça, não me parte ficar com ele. Muito bom. António Correia, Benfica a ganhar 4-3. Edmilson Oliveira, Aves Silva, eu sou das Caldas da Rainha, amigo. Aves, quem estiver para desistir, mais para nós. Calma, Rui Rocha, calma, calma, Francisco, Alves Silva, e eu estamos aqui. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Pronto, meus amigos, estamos aqui com 1h26 de live. Foi excelente, mais uma live top. Um assunto de veras importante, com brincadeira sempre aqui à mistura. Como vocês sabem, o ambiente é sempre salutar, permite tudo. Permite que falemos de coisas sérias, que debatemos aqui assuntos sérios para todos nós criadores e que estejamos aqui em amena cavaqueira como se estivéssemos num café, todos juntos, a falar, em que temos tempo para brincar e temos tempo para falar para coisas sérias. Epá, portanto, mais uma vez, só quero agradecer por vocês estarem sempre aqui presentes. Atingimos, ultrapassámos os likes relativamente à live de ontem, 43 likes até agora. Top, top, top. Não se esqueçam também, se assistirem às lives, mas ainda não tenham subscrito o canal, subscrevam o canal, por favor. Ajuda também bastante o canal. E aproveitem os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui no canal. Hoje temos aqui a loja Big Roll Limitada, é uma loja que existe aqui na Moita. Tem praticamente todas as gamas de produtos que a generalidade dos criadores usam. Tem preços muito bons e está a oferecer 5% de desconto no código promocional que está no segundo link da descrição para vocês, amigos criadores, usarem. Ok? O comercial da loja tem a particularidade de que 2 vezes por mês desloca-se ao Algarve para entregar mercadoria da loja a outras lojas do Algarve e também alguns animais, porque eles são importadores e exportadores de animais. Portanto, poderão fazer a compra dos produtos, poderão falar com o comercial e escolher a rota que ele faça, escolher um local para se encontrarem para ele entregar o produto a vocês. Ok? E aproveitarem o código promocional. Digam que vai da minha parte, Vitor Costa ou do Candaril Santos Costa. Eu sou muito amigo do Rui, já nos conhecemos há mais de uma dezena de anos, portanto ele vai logo identificar quem é. E tem 5% de desconto que vocês podem aproveitar. Ok, meus amigos? Isto também, para além de vocês estarem aqui, é porque acreditam no projeto, mas não são só vocês que acreditam no projeto. São todos estes parceiros comerciais que eu tenho vindo a apresentar, meus amigos. Isto é importante. Isto que nós estamos aqui a fazer, isto é inédito em Portugal. Porque isto é excelente. Nós conseguimos ter aqui uma gama variada de criadores, porque não são apenas criadores de canários. Atenção, logo aqui isto difere um bocadinho. Nós temos aqui criadores de canários que nem são da mesma raça. Temos aqui várias raças, vários criadores de várias raças de canários. Temos criadores de psitacídeos, temos criadores de exóticos, temos criadores de fauna. Portanto, isto é realmente um canal diferenciado, ou seja, de e para todos os criadores de todas as espécies e raças de aves, ok? Portanto, mais uma vez quero agradecer. Deixem-me só ver aqui se nas lives, se nos comentários está aqui mais alguma coisa que valha a pena referir. Sabem que eu não gosto de ir embora vendo que continuam aqui a cair comentários. Acho que é uma falta de respeito para convosco, portanto não o faço. Paulo Palmeiro, amigo, quando se quer dissolver um bom plantel e participar em exposições, como já falámos aqui, mais vale 2 casais bons do que comprar 6 e maus. Verdade. Rio Rocha, concordo plenamente, Paulo. Aves Silva, 21 horas agora é de noite. Não, ainda não jantei. Para mim ainda é de tarde. Ainda estou a ver o dia. Ainda estou sem iluminação aqui no telheiro e penso que vocês estão a ver bem. Portanto, para mim ainda é boa tarde. O Rio Rocha só depois de jantar. Aqui na Amadora ainda está claro. Pois aqui também. Aves Silva ainda não jantou, mas já bebeu muitas minis. Não, Alves. Só ainda vou na segunda mini. Ok, então bom jantar igualmente. Hoje é outro não.
Rui Rocha, boa tarde a todos, Deus vos abençoe. Pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado. Nuno Duarte, grande abraço. Um forte abraço a todos e como já vem sendo hábito aqui no canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço a todos e até amanhã.